Internacional tem problemas na renovação de contrato com jovem promessa da base do Internacional. Além disso, também no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações porque o Internacional fez proposta de uma renovação de contrato envolvendo o Vitão. O Internacional está preparando a sua primeira oferta para a compra do Vitão e prepara essa proposta já para enviar para o Shakhtar Donetsk. Além disso, também quero te falar sobre uma proposta que o Internacional fez para o meio-campista Igor Gomes, meio-campista do São Paulo que tem contrato até abril e pode vir de maneira gratuita para o Internacional, já podendo assinar inclusive um pré-contrato. No vídeo de hoje eu vou te trazer todas essas novas informações. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as novas informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal também enquanto tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado de aproveita e aperta o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional no dia de hoje, que temos novas informações, principalmente pensando em renovações de contrato. E eu já quero começar aqui com a primeira informação, que é sobre o Matheus Dias, jogador meio-campista que surgiu agora no final dessa temporada, ganhando algumas oportunidades já, inclusive no time profissional do técnico Mano Menezes. É um jogador que o Mano gosta muito, aposta muito para a próxima temporada, principalmente com a venda do Johnny para o Spezia da Itália. A própria direção do Internacional entende que o Matheus Dias é a reposição do Johnny. Só que tem um problema no Matheus Dias, que é o contrato do jogador. O Matheus Dias ele ainda tem um contrato como jogador ainda de base, né? Ele ainda não teve essa renovação de contrato. O contrato dele ainda é longo, o Inter não perderia esse jogador, por exemplo, de forma gratuita. Mas tem um outro problema, que é a sua multa rescisória e o seu salário. O salário hoje do Matheus Dias é um salário hoje de jogador de sub-20. Por isso que a direção do Internacional está em tratativas com o atleta para uma renovação de contrato, assim como, por exemplo, fez com o Lucas Ramos há cerca de 2 semanas atrás, quando foi anunciada a renovação de contrato do meio-campista. O mesmo agora deve acontecer com o Matheus Dias. Só que até o momento o Internacional não teve um acordo com o empresário do Matheus Dias sobre essa renovação de contrato. E isso é muito ruim, porque teoricamente, na linha de sucessão, o jogador próximo, né, para uma venda, né, depois do Johnny, depois do Maurício, nessa nova linhagem que vem com Matheus Dias, Lucas Ramos e Estevão, são os próximos 3 jogadores que o Inter espera uma revenda, por exemplo, em 2024. Por isso que o Inter não pode perder esse jogador com essa multa rescisória baixa. Por isso que a ideia da direção é renovar, porém a direção tá com esses problemas na renovação de contrato dele. Aí não é nada para ficar assustado, mas vale deixar claro que a direção precisa renovar com esse jogador, precisa dar um aumento salarial, né, para ser realmente agora, né, um aumento para um jogador profissional, porque realmente o Matheus Dias é um dos jogadores bem interessantes do Inter nessas categorias de base, foi o melhor dessa última linha sub-20 do Internacional, acho que é um dos melhores nessa geração do Internacional, tá bom? Passando para mais informações eu já quero te falar exatamente envolvendo uma outra renovação de contrato. Essa já é uma complicação um pouco mais difícil, uma renovação um pouco mais difícil, que é a do Vitão. O Vitão, todo mundo sabe que o Inter e o Valência são 2 clubes que estão disputando para conseguir o Vitão para a próxima temporada. Apesar de ele ter contrato até julho com o Inter, o Valência da Espanha já quer contar com esse jogador em janeiro. Só que de acordo com o empresário do atleta e também com a direção do Internacional, o Inter tem a prioridade para comprar esse jogador. O Shakhtar Donetsk estaria pedindo cerca de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, que é o que o Shakhtar tem. Lembrando que o Shakhtar tem 60% dos direitos econômicos, enquanto os outros 40% ainda são do Palmeiras. Além disso, também, a proposta da direção do Inter, a proposta que o Inter prepara para o Vitão, se baseia nesses valores. O Inter ofereceria uma proposta de 4,5 milhões de euros, uma proposta que, a princípio, seria de maneira um tanto quanto parcelada, não parcelada ao total, mas sim com algumas parcelas, e, além disso, por 50% dos direitos econômicos, ou seja, uma proposta de 1,5 milhão a menos do que o Shakhtar quer, mas o Shakhtar ficando com 10% ainda caso ocorra uma futura venda. A direção entende que o Vitão é um jogador que o Inter consegue buscar
buscar esse valor, porque como o Inter vai pegar 50% dos direitos econômicos para ele, se o Internacional vender o Militão posteriormente a 10 milhões de euros, o Inter já consegue pegar o que investiu nessa temporada. Se vender a 15 milhões de euros, o Inter já lucra. Se vender a 20, nem se fala. O Inter já lucra o dobro do que, por exemplo, está conseguindo nessa possível compra. Essa é uma proposta que a direção vai fazer. Não se sabe se o Shakhtar vai aceitar essa possibilidade, mas o atleta quer permanecer em Porto Alegre. Ele não vê agora uma ida para a Europa com bons olhos. Ele quer se fixar aqui no Internacional, quer fazer novamente uma boa temporada do futebol brasileiro, para a próxima linhagem da seleção brasileira ter uma possibilidade de convocação, para essa possibilidade de convocação conseguir levar ele para um time top do futebol europeu, não Valência, não um time tão pequeno da Europa, né? Um time mediano que não briga por nada. A ideia da direção do Inter, né, e do Vitão é levar ele para um clube top, né? E aí o Internacional conseguir fazer uma grande venda. O Inter que deve começar a fazer essa proposta agora, já nos próximos dias, tá bom? Passando para a última informação desse vídeo, eu quero te falar sobre uma chegada, o meio-campista Igor Gomes, jogador que há cerca de um mês atrás já tinha sido oferecido para o Internacional por meio do seu empresário, que é o Juliano Bertolucci, e é um jogador que tem contrato até abril com o São Paulo e já pode inclusive assinar um pré-contrato. Inclusive, o contrato do Igor Gomes, já como eu falei, tem contrato até abril, né? Tem mais cerca de 4, 5 meses de contrato, e é um jogador que não deve renovar com São Paulo. Internacional e Vasco são os dois clubes que estão interessados. Mas de acordo com a informação que vem lá de São Paulo, o Inter inclusive já teria feito uma proposta pro Igor Gomes, uma proposta salarial interessante juntamente com um tempo de contrato interessante pro Igor Gomes. A ideia do Internacional seria trazer o Igor Gomes numa possível venda no Maurício, ou seja, o Internacional vendendo o Maurício a 15, 20 milhões de euros e trazendo o Igor Gomes, né, sem custos, né, de maneira gratuita. Óbvio que o Inter teria que pagar luvas, bônus para assinatura do Igor Gomes, mas é um jogador que viria sem custos, sem taxa de transferências para o São Paulo. Por isso que seria interessante para o Internacional a vinda desse jogador. É sim um dos homens que estão na mira do Internacional, um atleta, como eu falei anteriormente, de apenas 22 anos de idade, ou seja, se ele vier para o Internacional, fizer uma boa temporada no Inter, é um jogador, por exemplo, que certamente tem um bom potencial de revenda. O Internacional que, pegando ele também de maneira gratuita, em término de contrato, consegue também pegar boa parte dos direitos econômicos e federativos do atleta. Mas, como eu falei anteriormente, além do Inter, o Vasco da Gama também está interessado no jogador. A gente sabe que o Vasco está vindo com um bom aporte financeiro dessa temporada por causa da 777, então vai ser sim uma concorrência interessante para saber se o Inter ou o Vasco, né, vão conseguir a contratação do Igor Gomes, mas o certo é que ele não permanece no São Paulo para a próxima temporada. A torcida meio que já cansou desse jogador por lá, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu volto com novas informações do Internacional. Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo sobre essas informações, sobre Vitão, Igor Gomes, Matheus Dias. E além disso, não esquece também, primeiro link na descrição, Piotivo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem o melhor na performance entre quatro paredes. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!